Você sabia que tem muita indústria capixaba ganhando o Brasil e o mundo? A gente vai falar agora das principais iniciativas que têm tornado as empresas do Espírito Santo competitivas a nível nacional. Dá uma olhada. Quem nunca ouviu falar que empreender no Brasil é mais difícil do que na maioria dos países desenvolvidos? E por que será que isso acontece? Alguns números ajudam a explicar melhor o tamanho real desse desafio. Segundo a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, o Brasil desperdiça R$1,5 trilhão de reais, ou 20% do nosso PIB, por ano, com o chamado Custo Brasil. Esse é o nome que damos para a despesa adicional que as empresas têm com impostos, burocracia e ineficiências apenas por terem sede aqui no país. No fim das contas, isso diminui a competitividade dos produtos nacionais em relação aos importados, por exemplo, e prejudica toda a economia. Para diminuir a pressão sobre os empresários, algumas iniciativas tentam reduzir o custo Brasil. Aqui no estado, a principal delas é encabeçada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES. O objetivo é fortalecer os negócios locais. No cenário nacional, a gente deu apoio desde o início para a gente chegar que é uma mandala. Isso envolve uma mandala para a gente ter esse número. Trazendo já para dentro de uma federação, que é importante o entendimento que a FINDES, por ser um sistema que compõe SESI e SENAI, tem um papel institucional extremamente relevante, até outras federações em seus estados. A gente trouxe para cá a questão de tornar a indústria mais competitiva dentro de todas essas complexidades que a gente tem no cenário nacional e também local, né? Então a gente estruturou com muita intensidade o eixo chamado defesa de interesse nessa gestão, que ele abarca muitas questões ligadas aos conselhos temáticos, que sejam tributário, relações trabalhistas, de infraestrutura, de meio ambiente, de responsabilidade social. São 6 câmaras setoriais que a gente tem. Entre as prioridades do setor produtivo estão a maior rapidez na liberação de licenciamentos ambientais e a melhoria na infraestrutura das cidades. Demandas antigas, mas necessárias. Feito um trabalho aqui no estado de mudar a competência do licenciamento ambiental. O que significa isso na prática? Se antes quem dava todas as licenças ambientais para o empresário lá que quer abrir um negócio, ele precisa ter um aval lá do governo de que o negócio dele não polui ou não prejudica o meio ambiente. Antes quem dava esse aval, essa licença, era o governo estadual em quase todas as ocasiões, ou todas as ocasiões, né? Foi feito um trabalho para mudar isso, para que essa competência de dar essa canetada mudasse para os municípios, e isso ajuda a acelerar essa questão. Exatamente. Nós participamos de 114 órgãos colegiados no estado do Espírito Santo. A maioria é de tema ambiental. Dentro de uma Câmara Técnica foi discutido o crescimento que poderia ser de novas atividades a serem licenciadas, que não precisam desse trâmite longo. O estado tem que cuidar de coisas maiores. O município precisa, no caso, se preparar. Não é porque a gente quer mudar a regra de como tem que ser licenciado, a gente quer velocidade. O setor público tem essas limitações, né? Porque eles precisam cuidar de questões de saúde, segurança, educação. E como a gente tem mais velocidade para dar o encaminhamento, nós fechamos uma parceria com um instituto que tem conhecimento, faz um diagnóstico, acelera a identificação do que é necessário de forma imediata para que o município se prepare, e a gente entrega um plano para eles. Que aí adiante é somente fazer a licitação, né? Nós temos aí, inclusive, linha já disponível pelo governo estadual, linha de crédito, para que eles possam realmente já ter esse acesso. Essa estruturação do eixo que a gente conversou agora, né, de ter várias atuações com especialistas, é algo que a gente destaca com muita relevância, porque dentro disso nós trabalhamos as questões, por exemplo, de potencializar produtos capixabas, né? Isso é mostrar que nós temos indústrias que produzem realmente produtos de qualidade, que já estão à mesa do capixaba, que nós precisamos entender que não precisamos reconhecer e não precisamos procurar além do estado.
Mas nós temos também temas que a gente estrutura para evitar impactos financeiros e fiscais do setor industrial, aí na parte tributária. Nós temos as rodadas de negócio, que tem sido algo de extrema relevância para conectar toda essa cadeia de fornecedores, que a gente tem que lembrar que o Estado tem indústrias enormes que ainda alguns pequenos não conseguem acessar. Então a gente tem preparado, intensificado muito essa possibilidade, preparado inclusive os pequenos, né? Quando o assunto é competitividade das empresas, o poder público tem papel fundamental no fornecimento de infraestrutura, como energia e saneamento. Para executar os serviços de forma mais rápida, já que a maioria acaba esbarrando na burocracia, algumas prefeituras dividem essa responsabilidade com empresas privadas, por meio das parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Quem apoia essa colaboração é o presidente da Amunis, a Associação dos Municípios do Espírito Santo, Vitor Coelho, que também é prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. É uma tendência mundial, né? Cada vez mais, quando você fortalece uma parceria que dê certo, o que o munícipe quer não é quem está gerindo esse programa, é saber se vai ter na ponta o serviço sendo entregue. Então, para o município é muito mais fácil você repassar essa responsabilidade para uma empresa, para um setor que tenha competência em fazer e fazer bem, você remunerar por isso, do que você simplesmente ficar abraçando uma coisa que você não tem agilidade, know-how e competência para fazer. E eu, como presidente da Amunis, tenho incentivado os nossos amigos prefeitos, em parceria com a própria FINDES, né? Tem esse programa dentro da FINDES, o próprio Bandes também tem essa linha específica para parcerias público-privadas. Então, o prefeito que está alinhado com essa pauta de parcerias público-privadas, e o Estado do Espírito Santo também tem seguido nessa linha, e eu tenho acreditado que isso vai ser um grande diferencial nas administrações dos nossos prefeitos. Mesmo com tantos desafios, as indústrias capixabas têm tido bons resultados. A Boais Alimentos é um desses exemplos. A empresa tem mais de 80 anos no mercado e deve fechar 2022 com faturamento de 400 milhões de reais. Nós acabamos uma série de investimentos que nós fizemos, que ultrapassou em torno de 80 milhões. Nós fizemos uma nova fábrica de mistura para bolo, um novo centro de distribuição. Aumentamos em 15% a produção de trigo aqui na fábrica, compramos equipamentos todos novos. Usamos o nosso antigo estacionamento para fazer uma recepção de trigo e compramos um novo terreno para fazer um novo estacionamento.